eu quero, assim, agradecer a todos vocês. Já vi várias carinhas aí conhecidas dos meus alunos, das pessoas que sempre estão nas minhas aulas, buscando esse conhecimento, reciclando, trazendo aí a cada dia, agregando na bagagem desse conhecimento para trazer o melhor para os nossos clientes, né, para os nossos pacientes aí, no dia a dia. E hoje a gente, né, escolheu aqui esse tema para falar de suporte nutricional, neuroendócrino, glicêmico, né, em uso de agonistas de GLP-1, justamente por isso eu até coloquei aí em evidência o tema, além das canetas de emagrecimento, justamente porque é um tema muito atual, né? A gente está aí trabalhando com pessoas que estão a cada dia mais utilizando essa ferramenta da farmacoterapia, que é uma ferramenta excelente para ajudar ali num contexto geral, mas que também tem os seus adendos, que tem ali o seu ponto e vírgula, onde a gente precisa realmente trabalhar essas carências. E Uma como a coisa de Erika falou, emagrecimento. eu estou aqui sempre trazendo pesquisas e fazendo pesquisas e trazendo artigos, buscando além do que a gente tem aí no dia a dia, numa faixa mediana, justamente para entregar isso para vocês, porque a gente tem que entregar o melhor para o nosso cliente, para os nossos, nos nossos atendimentos, né? Eu sou farmacêutica, biomédica, né? Tenho doutorado em naturopatia e unindo tudo isso, a gente consegue trazer um conteúdo num contexto onde eu acredito que vai agregar um pouco aí na rotina de vocês. Eu trouxe aqui, né, a frase, não significa necessariamente restaurar o metabolismo, porque a gente, quando fala em canetas de emagrecimento, né, em agonistas de GLP-1, a gente está falando na obesidade, a gente está falando nesse paciente que a gente precisa resolver uma síndrome metabólica, trabalhar esses desafios e tratamentos adequados para cada indivíduo. E eu escolhi para essa aula porque é uma aula que, se a gente entrar tanto na farmacoterapia quanto na suplementação e em tudo que a gente pode fazer nessa caminhada, nesse contexto para esse tipo de tratamento, a gente passa aqui um final de semana falando só disso, basicamente. Então, eu escolhi uma tríade bem interessante, um caminho bem simples e ajustado para que a gente consiga ajudar. Hoje, nos meus atendimentos, né, na minha terapêutica ali, eu trabalho como a equipe multidisciplinar que ajuda tanto o profissional médico, que ele vai trabalhar com essa farmacoterapia, quanto o profissional nutricionista, que trabalha com esse suporte nutricional e entra ali como a avaliação dessa suplementação, o que está faltando, como uma terapeuta que coloca a cereja do bolo e realmente encaminha ali as questões básicas, onde esse cliente, esse paciente precisa entender a necessidade que precisa ser suprida no organismo a nível celular. E nada mais, né, do que trabalhar com suplementos de alta qualidade, onde eu vou conseguir ter essa entrega e vou ter uma resposta mais apropriada, certo? Então, vou dividindo aqui com vocês a minha tela. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Aqui eu já falei, é o meu currículo, né? Então, qual que é a nossa característica hoje, né? O paciente ele não chega mais perguntando se existe tratamento, né? Ele já chega perguntando o que ele deve usar. Então ele já dá a opção, né? Hoje nós temos aí ferramentas que ajudam todas as pessoas a ficarem, apurarem o conhecimento. Então ele já pergunta se vai usar semaglutida, tirzepatida, né? Então a gente entende como a farmacoterapia avançou no nível em que essas informações estão de fácil acesso. Mas também tem esse risco, a falsa impressão de que remédio, a medicação, o princípio ativo sozinho, resolve toda a fisiopatologia da obesidade, né? Que a gente está falando aqui hoje em emagrecimento e a gente sabe que
na obesidade é muito bem-vindo, mas existem inúmeras pessoas utilizando sem a real necessidade. Então, as canetas, né, a utilização dessa farmacoterapia, elas são extraordinárias para reduzir o ruído da fome, quando eu preciso trabalhar esse sistema gastrointestinal, mas ela não reconstrói o metabolismo orgânico, ela não traz ali um aporte para esse organismo entender o que está acontecendo através da utilização dessa caneta. Então a gente sempre se pergunta: nós estamos tratando a obesidade ou só reduzindo o apetite? Então, essa é a pergunta que fica, né? A gente tem um uso crescente aí, a gente vai falar um pouquinho dos agonistas de GLP-1 ali, que ele consegue trazer esse efeito de saciedade, de reduzir a fome, mas a farmacoterapia isolada, ela não resolve a complexidade dessa síndrome metabólica, ela não resolve a complexidade da baixa absorção de nutrientes. E é aí que a gente é, entra nesse ponto onde a gente tem um olhar, né, mais apurado para entender qual que é a nutrição celular, o que eu preciso entregar para esse cliente que está utilizando esses agonistas do GLP-1. O que eu preciso? Como que eu posso ajustar? Como é que eu posso entrar ali como profissional e, e colocar um ponto onde ele vai ter um tratamento eficaz e duradouro, né? Porque a gente está vivendo a maior transformação das últimas décadas agora, em questão se falando de obesidade, se falando da questão farmacológica, é a maior transformação das últimas décadas, esses agonistas. Então, aqui, né, eu deixei até os dois artigos que eu usei aqui para quem tiver mais dúvida, né, e quiser pesquisar ou quiser dar uma olhada, a gente fala aqui do GLP-1, né, o GLP-1 e as células L. Basicamente, a gente vai estar falando desses hormônios e da função intestinal, onde a gente trabalha os hormônios de GLP-1, né? O GLP-1, que é esse hormônio que é liberado após a alimentação. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a secreção de insulina. Ele vai potencializar a resposta da glicose. E com isso, quando a gente potencializa a glicose, a gente retarda o esvaziamento gástrico. Esse esvaziamento gástrico, ele funciona de 2 a 4 horas para trabalhar o bolo alimentar. Quando eu tenho isso, esse retardamento do esvaziamento gástrico, eu tenho um controle glicêmico apurado. Então, a secreção de insulina aumenta, né, dependente da glicose. Aí eu causo uma baixa, né, uma hipoglicemia isolada, eu diminuo o glucagon e aumento a saciedade. Essa saciedade eu vou aumentar onde? Na parte cerebral, no eixo do hipotálamo. Quando eu faço isso, eu consigo fazer esse esvaziamento gástrico. Então, basicamente, o GLP-1 vai agir dessa maneira. E já as células L, né, que são células enteroendócrinas, ela vai trabalhar ali na porção do cólon, né, do intestino, e vai trabalhar o intestino distal, fazendo com que essa microbiota, né, essas células estimuladas, coloque o hormônio do GLP-1 na corrente sanguínea para poder aumentar a insulina do pâncreas, esvaziar novamente o estômago e produzir essa saciedade. Então a gente tem essa sincronicidade atuando no nosso sistema gastrointestinal. Então, quando a gente tem ali, né, um insight clínico que eu falo que a gente deve perceber, é que os agonistas de GLP-1, eles vão reduzir o peso. Mas a gente tem que pensar numa microbiota intestinal que vai influenciar nessa saciedade, né? A gente tem ali um intestino que ele também deve estar funcionante. Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai atuar de uma forma onde vai ter um olhar não só para a farmacoterapia, para o hormônio que está sendo administrado, mas eu tenho que ter um intestino
que ele deve estar funcionante. Então eu tenho esses dois, ó, já em 2010 a gente tem aqui a diferença, né, desses dois hormônios que são hormônios incretinos, né, que são hormônios intestinais, né? Esses hormônios intestinais, em 2010 estava sendo pesquisado e verificando a similaridade entre as duas, a diferença entre esses dois hormônios. E a GLP-1 e GLP-2 orquestrando o intestino, a integridade do intestino, a microbiota e o sistema imunológico. Então, de uma certa forma, nós temos que trabalhar a questão do sistema intestinal, gastrointestinal, para a gente trabalhar essas células L, absorção de nutrientes pelo cólon. Aí sim eu vou ter um resultado suficiente. Então, o fenômeno atual das canetas de emagrecimento é justamente trazer esses efeitos farmacológicos e eles foram desenvolvidos para diabetes do tipo 2, né? E propõem ali e prometem uma redução de peso corporal de 10 a 20%. Então, isso daqui já está mais que sabido, muito difundido, né? Aqui também são dois artigos que eu achei interessante trazer, né, com resultados interessantes, porque esse administração semanal de semaglutida e tirzepatida para pessoas com sobrepeso e obesidade de 2021, né, é um artigo que mostra, né, que os agonistas, que a utilização, né, porque assim, a gente está num contexto geral onde se demoniza muito a ação da farmacoterapia, só que ela bem utilizada, ela traz um resultado muito satisfatório, né? Ela traz um resultado onde a gente tem efeitos fantásticos. Por exemplo, ela melhora aqui com esse artigo, mostraram, né, que a gente tem uma melhora cardiometabólica, né, uma alta qualidade ali de vida. Reduziu substancialmente o peso, consolidou uma nova era terapêutica do manejo da obesidade através da utilização em pessoas com sobrepeso ou obesidade. O problema é onde a gente entra aqui já nesse outro artigo, falando sobre as prioridades nutricionais para apoiar a terapia, que já é agora de julho de 2025, que ela mostra o quê? Um fenômeno paralelo. Então, assim, legal, ela causa realmente essa melhora cardiometabólica, ela dá qualidade de vida, mas até o ponto em que os pacientes emagrecem, mas não se nutrem. Então, a preocupação está no emagrecimento, mas eles dormem pior, porque como a preocupação está na perda de peso, eles não se preocupam com o sono, não se preocupam com a estrutura metabólica, ficam muito vulneráveis à compulsão residual, né? Oscilação glicêmica, dificuldade de manutenção de resultado. Então a gente tem aí uma gangorra. Então eu tenho um resultado excelente, mas em contrapartida tudo tem que estar alinhado. Eu tenho que estar nesse equilíbrio de farmacoterapia com a nutrição. E é aí que a gente entende esse mecanismo das canetas, né? Então eu tenho a farmacoterapia que aumenta a saciedade, mas em contrapartida diminui a ingestão calórica, mas aumenta o controle glicêmico, causando esvaziamento gástrico. O que que a gente consegue? O que a gente espera, o resultado, né? Básico da farmacoterapia, do fármaco aí, que é a perda de peso. Mas, em contrapartida, né, a gente vai ter um déficit metabólico. Esse déficit metabólico, ele vai trazer essa deficiência de micronutrientes, deficiência de proteína, sono irregular e esse craving residual, que é o quê? Aquela abstinência, não tem aquela saciedade onde você fica realmente procurando ali mecanismos para controlar a necessidade do doce, a necessidade de comer, né? Então você fica numa briga constante.
E aí, a partir disso, o GLP-1 ela vai atuar nesses três níveis, que é o quê? O sistema nervoso central, porque está no hipotálamo para controlar a saciedade. O trato gastrointestinal, redução e esvaziamento gástrico, pensando também naquela questão do intestino. E o metabolismo glicêmico, vai aumentar a secreção de insulina. Ok, aqui ele cumpre com o que promete. Só que, em contrapartida, para a gente conseguir corrigir essas lacunas metabólicas, nós vamos precisar do quê? Do eixo integrativo. E é aqui que a gente entra, né? A gente precisa, através dessa suplementação, né, consciente, de colocar ali e trabalhar essa necessidade do meu paciente, eu entro com o quê? Com a nutrição adequada, com a qualidade do sono, com atividade física, com suporte micronutricional para sustentar o metabolismo e trazer a resposta adequada e com efeito duradouro que a farmacoterapia me oferece. Então, aqui é um conjunto, não tem como trabalhar a farmacoterapia sem trabalhar o eixo integrativo. Então, nós entramos aqui para trabalhar com essa equipe multidisciplinar, né, com os profissionais nutricionistas, os médicos, para a gente entrar ajustando e entendendo qual a real necessidade. Que daí a gente vê que o ponto invisível do tratamento está o quê? No equilíbrio metabólico. Então, o ponto invisível que está deixando erros, né? Ou, na verdade, deixar de ganhar, né? De ter um ajuste com excelência nos tratamentos com essa farmacoterapia para GLP-1 é o eixo metabólico, né? Para trabalhar esse equilíbrio, ajustando tudo isso, a redução da fome com essa sustentação do metabolismo. Quando a gente tem a utilização da farmacoterapia, a gente tem a redução alimentar porque ocorre essa saciedade, né? Só que a ingestão proteica acaba sendo insuficiente, você não tem aquela vontade de se alimentar. Então, as pessoas que precisam dessa perda de peso, o que que acontece? Ah, deixa de comer. Não, eu quero deixar de comer mesmo, eu não quero comer porque eu quero perder peso, eu quero chegar na minha meta. Eu tenho 10, eu tenho 5, eu tenho 40 quilos para perder. E aí ela deixa de se alimentar bem. Então a ingestão é insuficiente, a ingestão de micronutrientes é insuficiente, reduz muito a diversidade alimentar, onde a gente tem essa captura, né, de nutrientes ali nos alimentos. E aí as consequências que a gente vai ter no metabolismo por conta dessa redução, né? É a fadiga, perder massa magra. Por isso que se fala muito que a gente perde gordura, a gente consome massa magra e deixa a gordura ali estável. Porque vai perdendo massa magra, você não está nutrindo essa massa magra. Então, alterações cognitivas, porque ele vai atuar no eixo HPA ali, que é o eixo do hipotálamo, alterações hormonais. Aí que surge a dificuldade de manutenção de peso. Por quê? Porque chega no momento que estagna, vai estabilizar ali por conta dessa redução alimentar e da fadiga que ela gera. Então, como eu não tenho, a minha balança não tá, né, a minha gangorra, a minha balança ali não tá em equilíbrio metabólico, eu acabo sofrendo e tendo essas perdas orgânicas no metabolismo. Então, é justamente isso, ó, qualidade, tem que manter uma nutrição adequada. Ah, mas eu não vou me alimentar. Então, a gente tem que manter suplementos de qualidade para trazer essa nutrição adequada. Ah, as pessoas, não estou fazendo nada, só estou usando caneta, né? Estou usando a farmacoterapia ali. Gente, isso daí vai ter queda de cabelo, vai ter perda de massa magra, aí vai entrar em sarcopenia, né? Porque você vai murchando ali, parecendo uma uva passa. Então, assim, a gente tem que fazer a sustentação. A qualidade do sono, eu trouxe aqui para vocês também, isso é muito importante. Se a gente não regular o eixo HPA, a gente não consegue estabilizar esse ciclo metabólico. Então, suporte micronutricional e sustentando todo esse metabolismo dessa maneira, tá? Benefícios e riscos, né? Então a gente tem os benefícios comprovados, aí eu já trouxe alguns artigos para vocês verem. Redução de peso, melhora na glicemia, melhora na inflamação.
redução do risco cardiovascular. Então, a gente trabalha a parte cardiometabólica, né? Porém, né, em contrapartida, a gente tem os efeitos metabólicos secundários, que é essa ingestão nutricional inadequada, perda da massa magra, deficiência de micronutrientes, né? Então, assim, diminui o apetite, diminui o peso corporal, diminui a inflamação, aumenta o déficit nutricional, fadiga, perda de memória, perda dessa massa magra, vitalidade. Então, a gente fica com uma redução de fome, mas com uma manutenção muito difícil. Porque quando a gente tem que atuar nesses riscos que está sem suporte, né, a manutenção fica muito complexa. Porque você perde ali no primeiro, segundo mês e depois ele vai estagnar, e é onde eu escutei muito já. Eu estou atendendo hoje uns cerca de 10, 12 pacientes que estão em tratamento, né, com essa farmacoterapia. E assim, não, mas eu vou ficar pro resto da vida fazendo microdoses para poder não voltar. Não, não existe isso, né? A farmacoterapia está aí para auxiliar e a gente tem que estabilizar. E aí, da forma adequada, a gente não volta a ganhar o peso. Tem que fazer as manutenções ali e suplementar o metabolismo da maneira adequada, tá? Quando a gente tem, né, esse ciclo do sono, e aí entra o eixo do sono, do metabolismo, a gente tem um sono ruim, aumenta tem a fadiga, né, primeiro, por conta do craving aí do açúcar, dessa abstinência. Eu tenho fadiga, a fadiga me gera um sono ruim, o sono ruim aumenta o cortisol e assim vai. O cortisol alto, eu quero açúcar, a fadiga, o sono ruim, cortisol alto. E aí é onde eu crio resistência à insulina. Criando resistência à insulina, eu aumento o desejo de açúcar. Aumentando o desejo de açúcar e eu estou brigando contra esse desejo, eu aumento a fadiga, né? E aí entra os possíveis efeitos secundários novamente, todos aqueles que a gente está batendo na tecla. Ingestão inadequada, perda de massa magra, fadiga, deficiência de micronutrientes. São esses, se a gente colocar na cabeça, ó, são esses quatro fatores aqui que a gente tem que controlar, a gente consegue ajustar muito bem um plano terapêutico aí para um paciente que está utilizando os agonistas do GLP-1. Muitos pacientes em emagrecimento desenvolvem essa fadiga metabólica. Por quê? Porque é uma briga constante. É luta e fuga. Né? Eu preciso lutar ali contra um desejo gigante, porque eu quero comer doce. Comer doce é bom demais, comer açúcar é bom demais. Né? Eu quero alguma coisa, eu quero comer sem regras. Né? Quem nunca ouviu ou nunca falou aquela frase? Nossa, não podia ter um comprimidinho que a gente toma que fica magro? Né? Não podia ter alguma. Porque assim, é a necessidade do comer. Comer, né, a alimentação, o estar em festa ali, gera prazer. Você quer comer, você quer, enfim, utilizar ali das substâncias e acaba, né, quando você utiliza esses agonistas que estão ali favorecendo essa saciedade, né, pelo eixo farmacoterápico e gerando o esvaziamento gástrico, a gente acaba tendo essa fadiga metabólica, tá? E aí a gente tem essa fome fisiológica e a fome hedônica, que é aquela fome do prazer, aquela fome que você, eu vou comer porque, nossa, que vontade de comer. Você não tá com fome. Você tá querendo, quem nunca, né? Nossa, eu preciso tanto comer um docinho para ficar feliz. Quem nunca, né? Então, assim, são coisas que a gente acaba tendo que controlar e trabalhar no nosso organismo. Essa fome fisiológica, ela é controlada por esses agonistas, pela leptina, pela insulina. Já a fome hedônica, ela é controlada pela dopamina, ela é aquela recompensa, é o eixo emocional. Então, existe dois tipos de fome aí, né? Então, eu preciso ajustar, por quê? Porque a regulada pelo GLP-1, ela diminui o apetite, diminui a saciedade e aumenta o controle energético. Ok. Já a emocional, o estresse vai impactar nela, a ansiedade vai impactar. A recompensa. Eu mereço, né? Eu já fiz isso, eu mereço. Eu vou comer um docinho, só um docinho.
né? Quem que não faz? Só um docinho, ninguém. É uma balinha, é isso. Então, assim, isso é a fome hedônica, né? Então, a caneta, ela reduz a fome fisiológica, mas não trata a fome emocional. Então, a fome emocional, a gente já tá. E essa tríade que eu trouxe para vocês, né? Que até o final a gente vai falar sobre ela, esses três pilares, na verdade. Ele vai controlar a fome fisiológica, ajudar, né, no tratamento da fome fisiológica, a fome hedônica, e vai alinhar com o propósito de suplementar os micronutrientes que quem está em tratamento precisa, tá? Então, o que que a gente vai entender? Que esse controle tem, esse cuidado tem que ser integrado, metabólico e comportamental. A gente não pode só olhar para a parte orgânica, para a parte fisiológica, né? É, a gente, ó, emagrecimento sem micronutrição pode produzir um corpo mais leve, porém metabolicamente mais frágil. É o corpo onde a gente tem sistema imunológico deficiente, onde a carga viral é muito mais fácil de você entrar em contato e ter uma disfunção, uma gripe, uma herpes, né? Então a gente tá com o organismo. Para você ter uma ideia, eu tenho dessas 12 que eu tô atendendo, duas pessoas que eu já atendi desse grupo que eu tô tratando agora, é candidíase recorrente, né? Estava vindo com candidíase recorrente, infecção, né? Cistite, infecção urinária. E uma delas, como eu sou da parte da microbiologia, eu até brinquei, eu falei assim, nossa, faz uma urocultura pra gente ver. E na urocultura deu uma bactéria que eu vi, olha, gente, eu tenho de microbiologia 24 anos de experiência. E em 24 anos eu vi essa bactéria duas vezes. E ela estava com essa bactéria. Por quê? Porque é uma bactéria extremamente oportunista, que normalmente não está ali ligada com o eixo urinário, né, com essa parte de infecção, mas por conta de tão debilitado que estava o organismo, ela desenvolveu. E aí foi onde a gente começou a tratar e fazer essas suplementações. Então a gente vai pensar no pilar um que é a micronutrição e suporte nutricional do emagrecimento. O pilar 2 o sono, eixo HPA e regulação neuroendócrina. E o controle glicêmico fino, né? Aquele controle glicêmico para poder realmente alinhar essa questão da síndrome metabólica, da resistência à insulina e ansiedade alimentar residual, aquela abstinência mesmo, aquela questão de querer se alimentar, a fome hedônica, né? Trabalhar essa questão dessa ansiedade. Então, quando a gente pega o pilar um, a gente está pensando ali numa perda de peso muito bem sucedida. Mas para ter uma perda de peso, eu preciso gerar energia, eu preciso de uma função mitocondrial, um metabolismo energético, a imunidade, ó, a gente acabou de falar, massa magra e capacidade adaptativa. Eu preciso dar a capacidade para esse organismo se adaptar à nova situação que ele está vivendo. Então, isso exige cofatores vitamínicos e minerais adequados, tá? Precisa de um acompanhamento nutricional. Então, o colega aí nutricional, ele precisa do nutricionista, né? A gente fala, né? Eu até coloquei aqui. O acompanhamento nutricional não pode ser um acessório da farmacoterapia. Ela é a parte de intervenção principal. Então, a gente tem que dar os créditos aí para esse trabalho ocorrer quando a gente tem esse acompanhamento nutricional. O sono e a regulação neuroendócrina, né? Os estudos já mostraram aí que a restrição parcial desse estudo ele reduz a sensibilidade à insulina e o comprometimento do sinal à insulina e adipócitos após a restrição de sono. Então, o sono insuficiente ele vai favorecer o aumento da ingestão calórica. E aí a gente vai ter uma pior regulação hormonal do apetite. Olha que interessante. Então, se eu vou ter uma pior regulação hormonal, a GLP-1 ali não vai funcionar, né? Eu não vou conseguir otimizar a utilização desse agonista de GLP-1.
certo? Então a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com a nossa insulina. Ela consegue fazer essa regulação através do nosso ciclo circadiano. O controle glicêmico e a ansiedade, a gente não consegue resolver 100% dessa forma hedônica, dessa fome ali por ansiedade. Mas a gente consegue ajudar o nosso cliente triando os gatilhos emocionais. O que que gera essa fome emocional? Né? Então a gente consegue gerar essa avaliação comportamental, fazer um monitoramento glicometabólico, não apenas do peso corporal. Essa parte dos gatilhos emocionais, eu falo para vocês que funciona ali, eu falo até que no primeiro passo já para entender o que que traz o que que traz essa necessidade de comer, tá? É, aqui também é um artigo, né, que é uma recomendação, na verdade, e todas as aulas que eu faço, como eu me baseio muito por artigos científicos, os mais recentes que tem, esse daqui é de março agora de 2026, então é recém-lançado, que é uma recomendação e cuidados nutricionais do estilo de vida e tratamento de obesidade. Então, a gente tem o mesmo mecanismo que reduz a ingestão calórica, ele também pode reduzir a ingestão proteica, por isso que a gente perde massa magra. Então, essa recomendação de estilo de vida aqui da revista Pilares de Obesidade, ela alerta para a necessidade da triagem dietética. Então, monitorar a massa magra, adequar a parte proteica, prevenir as inadequações nutricionais, né? Por quê? Porque os estudos eles descrevem que uma baixa ingestão de nutrientes ela traz ali para um paciente que come menos e seleciona maus alimentos, ele causa uma monotonia alimentar. Então você começa a perder a capacidade de se alimentar bem quando você faz essa seleção. Então, o risco não é apenas o paciente comer menos, o risco ele é comer menos e pior. Então, não é só a questão de comer menos para emagrecer, é não suprir a necessidade dos nutrientes necessários e adequados, tá? Aqui a gente tem o triângulo de suporte metabólico e as minhas imagens estão ficando tudo riscadas, não vai dar nem para para poder printar aí depois. O triângulo de suporte metabólico que eu escolhi para vocês é o triângulo de suporte integrativo, né? Eu gosto muito e agora a gente está aí de volta, né? Muito melhor com a micronutrição celular com Gran Totalis, o Calme e o Cromo. Eu tenho utilizado para os meus pacientes agora. Por quê? Porque a gente melhora a energia, e trabalha a manutenção diária com esses três produtos para utilizar neste caso do uso de agonistas do GLP-1, tá? E aí eu vou falar um pouquinho de cada, de como ele age em cada pilar, porque eu acho muito interessante a questão de, de como eu tô tendo resultados, porque é o que eu falei. Aqui eu não estou trazendo uma coisa que eu li, busquei em artigo, ok, porque isso é muito importante, porque é tudo embasado o que a gente está falando, né? E, e também não é só um produto, falar assim, não, o produto tá ali, ok, é micronutrição, peguei o rótulo. Não, isso aqui é o que eu estou utilizando, né? Eu estou utilizando esses pacientes que estão sendo acompanhados aí por essa equipe multidisciplinar, tá trazendo resultados muito interessantes, né? De uma perda de peso significativa, ganho de massa magra, né? Quando segue todinho ali o tratamento indicado faz a alimentação adequada, faz atividade física, tenha o controle do sono e inclui essa tríade para poder trabalhar o equilíbrio metabólico. E aí a gente tem o que nesse controle metabólico? O Gran Totalis, que é o suplemento aí de vitaminas e minerais de A a Z,
com alto teor de vitaminas lipo e hidrossolúveis, né? Além de minerais como cromo, ferro, manganês, molibdênio e selênio. Então, ele vai proporcionar esse metabolismo energético, imunidade e produção antioxidante. Então, eu vou trabalhar toda a parte que está, tudo que está oxidando ali o meu organismo com essa nova readaptação, né? Então, ele vai se posicionar muito bem dentro desse raciocínio de cuidados com esses clientes. Por quê? Porque ele vai devolver para essa célula a parte micronutricional que tem uma menor ingestão alimentar. Então, não estou me alimentando porque realmente a proposta é essa, eu tenho esvaziamento gástrico, trabalho insulina, ok, tá tudo ok? Ótimo. Mas eu estou devolvendo para o organismo, porque a gente viu que o GLP-1 ele trabalha essa questão da absorção do colo. Então, ele favorece ainda a entrega desses nutrientes, dessas vitaminas no meu intestino, né? Então, ele vai trabalhar ali toda essa etapa onde ele devolve o nutriente adequado a nível celular nas células L e no cólon do meu intestino. O Calme, né? Ele tem triptofano, melatonina, alto teor de vitaminas B3 e B6, que é muito satisfatória na questão de atingir o sono REM, onde você consegue também ajustar o sistema nervoso, né? A parte cerebral. Então, recomendação de uso noturno. Normalmente utilizo ali após o jantar, para poder melhorar a absorção. Equilíbrio e bem-estar. E B6, como eu falei, auxilia na função normal do sistema nervoso. Então, tudo dentro do que a gente falou aqui, a gente acaba dando suporte ao pilar do sono, né, para ter essa recuperação neuroendócrina. Então, eu não tenho só a nutrição de micronutriente celular, eu tenho a recuperação desse eixo neuroendócrino. E o cromo, né? O cromo, ele é o mineral presente no metabolismo. Eu gosto muito do cromo, eu falo que ele trabalha aquela caramelização, né, da diabetes, aquela questão que deixa os órgãos mais estáticos ali. Eu gosto de dar o exemplo do pudim, porque basicamente é isso, quando você tem um excesso de açúcar, de glicose ali no organismo, é essa caramelização que ocorre, e o cromo, ele dá esse suporte para poder fazer uma manutenção dessa resistência à insulina. E, em contrapartida, o cromo também traz ali aquele ajuste, né, no desejo alimentar residual, ele faz aquele ajuste na fome hedônica, né, porque ele vai melhorar essa questão da absorção e da produção de insulina. Então, a gente tem esses micronutrientes justamente trabalhando ali a função mitocondrial do metabolismo, a função energética e a função imunológica. Ó, nem toda fome é falta de GLP-1. Parte do problema é glicêmico. Parte é hedônico, parte é emocional, parte é neurobiológico. Então é por isso que alguns pacientes emagrecem, mas continuam lutando contra a comida. Quando ele tem a farmacoterapia para trabalhar com a questão do emagrecimento, que logicamente traz ali um ponto muito forte na autoestima, né? Com que ele se enxerga no espelho, mas não adianta ele brigar, né? Ter esse emagrecimento, ficar bem fisicamente e continuar lutando com a comida, por quê? Porque a parte neurobiológica não vai atuar da forma com que é necessária. Porém, quando a gente consegue ajustar esse eixo metabólico, equilibrar essa balança, a gente consegue dar para ele ali o suporte que ele precisa para chegar num emagrecimento como um todo, trabalhando a consciência, trabalhando o suporte do sistema nervoso, tá? Então, Gran Totalis, para o paciente que reduziu a fome, o volume alimentar, apresenta baixa densidade nutricional, precisa desses micronutrientes, mostra fadiga, queda de vitalidade, queda de cabelo, entra aqui. Base racional. Então, ele é o suporte do metabolismo energético, imune e defesa antioxidante.
O Calme, ele vai trabalhar a pessoas que estão dormindo mal, que mantém aquela hipervigilância, né? Não chega no sono REM. Então, ele também vai ser voltado para fazer esse suporte reparador e reequilíbrio ali do sistema nervoso. E o cromo, basicamente, para quem tem aquela abstinência de carboidrato, apresenta aquela flutuação glicêmica, e a gente até pensando em pacientes com diabetes ali, é o cromo que entra, por quê? Ah, hoje eu medi e deu 150, hoje deu 120, outro dia deu 90. Essa flutuação, o cromo ele consegue alinhar e ajustar, tá? É, o emagrecer não é apenas. Eu coloquei essas frases porque eu queria muito que fixasse. Ó, emagrecer é apenas uma parte do tratamento. O verdadeiro objetivo é restaurar o equilíbrio metabólico. É isso que eu estou falando para vocês. A função neurobiológica está bagunçada. Então, o peso é só mais um fator. É um fator da lista que eu tiquei e que não é suficiente ali para poder restabelecer a harmonia que eu preciso a nível celular e trazer esse equilíbrio metabólico. Ó, então aqui a gente tem a micronutrição, aumenta o risco de deficiência do complexo B, magnésio, zinco, selênio e vitamina D, que são substâncias que a gente pode incluir no tratamento. Eu coloquei a tríade ali porque é muito completa, mas aqui a gente pode entrar com complexo B mais colina. Aqui a gente pode entrar com mag e catal, zinco, né? A vitamina D mais K. Então, a gente tem aqui toda uma característica, uma carga, né, nutricional para poder ajustar o nosso cliente. Por quê? Porque trabalhando junto com o multinutriente completo, que é o Gran Totalis, eu consigo devolver todo o aspecto de adaptação e readaptação orgânica. Eu falo muito que em 2 anos, se você se mantém no mesmo nível orgânico, o gatilho, né, o nosso cérebro entende que aquele é o seu novo eu. Então a gente tem que ajustar isso para poder não ficar oscilando constantemente, tá? O emagrecimento não deve ser acompanhado de desnutrição subclínica. Isso é uma coisa muito interessante. Ah, mas como que eu trabalho obesidade e tenho desnutrição? Você tem uma desnutrição subclínica porque a sua célula está deficiente dos nutrientes que são essenciais, né? A gente tem ali pelo menos, né, 45 substâncias essenciais para o nosso organismo. Inclusive, terminando agora todos os artigos que eu vou publicar para esse primeiro semestre, é o curso que vai sair para o próximo, que é entender as 45 substâncias e como elas estão ligadas. Por quê? A gente tem que entender que o corpo ele só funciona, ele só se mantém em pé através dessas substâncias essenciais, né? Então aqui, né? Isso aumenta o risco de deficiência de vitamina B12, complexo B, magnésio, zinco, isso aqui é substância essencial. Isso aqui a gente precisa. O que que o Gran Totalis tem? As vitaminas que são essenciais para o nosso organismo, os minerais que são essenciais para o nosso organismo, tá? Para a gente não entrar nessa fase de desnutrição subclínica. A gente está falando aqui do emagrecimento, mas hoje eu atendo constantemente as pessoas na clínica com desnutrição subclínica. Você pega ali uma vitamina D de 17, você pega um complexo B de 190. Então, assim, a gente está falando dos tratamentos, mas isso é constante. Então, é onde a gente também pode entrar com, com esses nutrientes, né? Com essa suplementação. Aqui é onde eu queria trazer, né, essa questão da privação de sono, né? A gente fala, a privação de sono só aumenta o cortisol. Não, ele aumenta o cortisol, ele aumenta a ansiedade metabólica, ele aumenta o sono fragmentado, onde você não descansa. E essa privação de sono constante, hoje eu tô assim, nossa, amanhã eu tô pior, depois eu tô pior, as olheiras estão aparecendo. Eu aumento o quê? Grelina, cortisol, resistência à insulina. O que que acontece com esse aumento desses hormônios? Prejudica a manutenção do peso. Então, estou usando a medicação, a farmacoterapia
que todo medicamento tem a sua contraindicação, né? Então, eu falo que toda vez que a gente precisa utilizar um medicamento, ele é utilizado no ponto estratégico, porque realmente é necessário, e aí deve-se parar o uso com a melhora do quadro, né? Mas ele vai prejudicar a manutenção do peso, é onde vão se só aumentando doses. Aumentei a dose, usava 2,5, 5, 7,5, 10, 15, e o negócio vai aumentando, e na verdade você precisa dormir, né? Precisa alinhar esse eixo do sono cortisol melatonina. Então, essa é a estratégica clínica. Regulação do eixo do sono, cortisol, melatonina. Quem que pode me ajudar? O Calme. Por quê? Triptofano, melatonina, B3, B6. Ele vai trabalhar no quê? No eixo HPA, eixo hipotálamo, hipófise adrenal, liberando hormônio para poder trabalhar todas as glândulas e melhorar a ação do cortisol. Melhorando o cortisol, glicose no sangue, disponibilidade de energia, ajuda o corpo a lidar com o estresse. Então, eu não entro naquela fase do estresse que é da fome hedônica, da ansiedade, tá? Então, o HPA nada mais é do que esse eixo que trabalha com estresse. E aí a gente consegue ajustar ele com esse segundo pilar, que é o Calme. O sono é um modulador metabólico tão importante quanto a dieta. Então, a dieta, a gente está falando aqui, um nutricionista é importante. Mas não adianta eu ir no nutricionista, não adianta eu passar com o médico para poder prescrever o meu medicamento, não adianta eu fazer atividade física, não adianta eu suplementar e eu não dormir, tá? E para ajudar a dormir, a gente tem aí os suplementos também, que vai ajustar a hiperatividade desse eixo HPA. E o terceiro pilar, que é o controle dessa ansiedade, né? A, o GLP-1 atua na saciedade, mas ela não resolve o comportamento alimentar hedônico, que é esse emocional, né? E os mecanismos descritos para poder trabalhar com essa questão, né? Que a gente vai ajustar aí com o cromo, que eu já falei que o cromo trabalha essa resistência à insulina, o cromo vai alinhar a questão dessa caramelização orgânica. A gente vai também melhorar a sensibilidade a essa insulina, modular os neurotransmissores e reduzir essa abstinência por açúcar. Então, quando eu modulo, faço a modulação dos neurotransmissores, o que que eu vou trabalhar? Minha dopamina, né? Ali que toda vez eu não preciso, eu preciso, eu preciso. Parece que tá ali. Não, eu vou. Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um docinho, só. E aí acaba que você tem a necessidade dessa suplementação. O cromo está sendo assim um aliado gigante no tratamento de, de obesidade hoje e de diabetes tipo 2. O que que a gente vai observar então nesses pacientes que usam a caneta de emagrecimento, né? Qual que é a atenção que você vai ter? O que que vai mais, o que que você tem que se ajustar para poder alinhar o tratamento desse paciente? O checklist básico, né, para todos os profissionais é o quê? A queda de energia. Então, assim, eu falo muito aqui, um fator desse checklist, ele já vai, opa, já tem coisa errada aí, vamos pesquisar. Dois, não, tá faltando alguma a- alinhamento aí dos seus fatores, né? Do checklist do paciente, que é o quê? Atividade física, alimentação, a dose adequada. Três, já é intervenção direta, porque você precisa. Eu tenho queda de energia, baixa ingestão nutricional, alteração do sono. Gente, você já precisava estar fazendo essa tríade de suplementação. Compulsão residual, dificuldade de manutenção do peso, perda excessiva de massa magra. Quem não conhece alguém aí que falou assim: eu comecei a usar as canetas e eu emagreci.
Eu não emagreço com as canetas. Nossa, meu vizinho emagreceu 10 quilos e eu não emagreci um. É por isso, gente, está faltando atividade metabólica, ATP, energia nas células para poder é, alinhar essa perda, esse emagrecimento, essa perda de peso. Então, essa avaliação amplia muito o cuidado metabólico que você tem. Por quê? Ah, os pacientes se queixam muito de náusea, vômito, perda de massa magra, inflamação pancreática, sente muita dor abdominal, para quem não está com acompanhamento adequado. Alteração de humor, entra naquela questão do eixo neuroendócrino, neurobiológico, altera muito o humor, distúrbio de sono, mudança na glicemia, oscila demais, às vezes está hiperglicêmico, às vezes cai em hipoglicemia, tem a tendência até de desmaiar. Então, tudo isso está conectado com essa questão de observação no que ele está te trazendo de relato ali. Ah, quais os sinais e sintomas que ele está desencadeando? Então, aqui também é a jornada do paciente, né? Isso daqui é o que acontece com ele. O início tem alta fome e resistência à insulina. A resposta inicial é diminuir apetite, diminuir peso e ficar ali, nossa, nossa, deu resultado, tô ótimo. A fase crítica, que é normalmente, eu falo que é quando ele já não está se aguentando mais e aí procura a gente, esses déficits nutricionais que ele nem sente, ele nem sabe que é um déficit nutricional. Ele vai pela fadiga, por não conseguir dormir, por perder energia. Então, aí, essa fase crítica que precisa ser ajustada, mas que ele vai passar se eles não tiver com acompanhamento. E a manutenção. A manutenção é quando ele consegue uma equipe que vai trabalhar junto com ele ali, trabalhando na farmacoterapia, a nutrição, o sono e esse equilíbrio sustentável. Então, basicamente, essa daqui é a jornada do paciente em tratamento com agonistas do GLP-1. Emagrecer não é apenas perder peso, é restaurar a fisiologia metabólica. Isso é uma coisa que tem que estar muito bem na cabeça de quem vai começar a trabalhar ou que está atendendo aí esses pacientes que estão chegando cada dia mais, muito mais, com esse tipo de sugestão, né? De padrão, de protocolo de tratamento, tá? Então, micronutrição adequada, gram totalis, regulação do sono, calma e catal, e controle glicêmico e da ansiedade alimentar, o cromo e catal, tá? Emagrecer não é o fim do tratamento, então é aí que a gente tem que conscientizar por conta dessa longevidade saudável, né? Mostrando que o emagrecer, na verdade, é o primeiro passo, né? A partir daí a gente vai ter a restauração metabólica. A farmacoterapia abre a porta, mas o equilíbrio depende dessa nutrição, regulação neuroendócrina e estabilidade glicêmica. Então, isso daqui é a base para poder trabalhar essa questão emocional e de expectativa do nosso paciente todos os dias, né? A expectativa que gera em torno desse emagrecimento, a expectativa do resultado que ele vai colher ali, que aparentemente, né, o que a gente tem ali de oferta é um efeito milagroso, né? Não, você vai fazer, vai ficar tudo bem, vai ficar ótimo. E não é assim. Então ele tem que ter essa consciência, né, da necessidade de tratamento e suplementação, né, esse suporte integrativo. O futuro do tratamento da obesidade não é apenas farmacológico. A gente tem que entender aqui que é metabólico, integrativo e personalizado. Quando a gente trabalha esses três eixos aqui, eu falo que hoje eu resumi a nossa aula em tudo na tríade, né? Tudo em três, né? Três produtos, três protocolos, são três pilares de tratamento e também, por que não, né? São três eixos aqui para a gente alinhar os nossos
tratamentos com esse eixo, com essa visão metabólica, com essa visão integrativa, tanto na suplementação, no que é usado ali para nutrir esse paciente, quanto na equipe multidisciplinar, que a gente precisa de uma equipe integrada e sempre lembrando, personalizado. Por quê? Porque a gente precisa ter esse olhar único, ter esse olhar onde a gente tem esse cuidado com não dose dependente, só seguir receitinhas básicas, tá? E uma frase que eu deixo, uma frase minha aqui que segue comigo é isso: entre ciência que explica e cuidado que transforma, existe um território chamado propósito. É nele que o conhecimento se torna serviço à vida. Então a gente precisa buscar, a gente precisa entender, unir tudo isso para conseguir oferecer o melhor sempre para quem busca atendimento, para quem busca o nosso conhecimento para ajudar no nesse equilíbrio, né? Nesse equilíbrio metabólico, nesse equilíbrio emocional. Certo? As literaturas, para quem quiser também dar uma olhada, o pessoal, as Nutris, eu sei que tem bastante aluna minha aí que gosta dos artigos também. Tem bastante coisa falando sobre, bastante artigo falando sobre o risco, o que traz ali de melhora, né? O que melhora no sistema, por exemplo, cardiometabólico, como que a gente consegue trabalhar a microbiota. Então, tá aqui para vocês.